Bom, primeiro eu quero agradecer, professor, por ter aceitado o convite aí para participar dessa live, né? Um tema urgente, importante, né? Quero agradecer a todos vocês aí que estão assistindo, também aqueles que vão assistir depois a live, tá? Então, para assistir mais uma live da nossa página de Filosofia e Psicanálise, a intenção nossa é justamente levantar um debate, contribuir aí com o conhecimento crítico, né? E vocês que têm assistido têm cooperado bastante com isso também. Então, a gente vai começar aqui o nosso papo, a nossa conversa, né? Hoje a gente está aqui com o filósofo e psicanalista, professor Érico Andrade, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em filosofia pela Universidade de Sorbonne, na França, e autor de vários livros aí. Eu estava dando uma olhada lá, escreve bastante sobre Descartes, né? Bastante sobre Descartes. Mas tem outros temas, né? Dentre esses livros aí tem sobre losers, fracasso, impotência e afetos no capitalismo contemporâneo. Então, seja bem-vindo aí à nossa live, professor. É um prazer tê-lo conosco. E Bom, gente, o tema boa é o noite seguinte. para todo mundo que está conosco, para todo mundo que vai nos ver ainda e nos ouvir, espero eu. É uma alegria enorme estar com vocês hoje e é sempre um prazer para mim, descomunal, falar de psicanálise, falar disso que me constitui e que performa a minha existência, né? Uma existência que também se pretende psicanalítica, assim como filosófica. Então, são duas paixões, a psicanálise e a filosofia, e falar sobre a psicanálise para mim é sempre uma oportunidade de aprender também, porque a partir do momento que a gente fala, a gente vai articulando melhores ideias e vai também aprendendo com as pessoas que se dispõem a dialogar conosco. Perfeito. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante hoje também. Bacharelado em psicanálise. Então, após a abertura, né, desse curso por uma instituição de ensino superior em Curitiba, vários psicanalistas e associações psicanalistas, né, se manifestaram diante do que, para utilizar ali uma palavra do professor e psicanalista Marco Antônio Coutinho Jorge, seria uma aberração por subverter aquilo que de fato deveria constituir uma formação do analista, né? Teoria, supervisão e análise. Mas tudo que a gente vai levantar aqui, pessoal, é discutível, né? Tudo é discutível porque a intenção é realmente o debate, né? Contudo, o professor Érico Andrade, ele aproveitou a oportunidade para chamar a nossa atenção para o que também poderíamos chamar de uma aberração, que seria a falta de um acesso ao tratamento psicanalítico com custos mais acessíveis para a população, e também no que diz respeito à própria formação, né, do analista. Então, segundo o professor Érico, a psicanálise, né, sendo assim, seria usada como um instrumento teórico, né, de crítica ao neoliberalismo, mas a sua prática, né, parece ali, se traduz bem capitalista. Então, professor Érico, eu percebi assim muita contrariedade, né, ao seu posicionamento lá no artigo que você escreveu ao Jornal Folha, mas do mesmo modo muita convergência, né, inclusive por parte de muitos psicanalistas que a gente pôde ver, inclusive nas redes sociais também, né. Então, eu gostaria que o professor explicasse aí para nós como você vê a prática psicanalítica no nosso país, no Brasil. Fique à Maravilha, vontade. muito legal essa oportunidade. Primeiro, eu quero deixar claro dois pontos. Existem atendimentos a baixo custo no Brasil e várias pessoas fazem esse atendimento. Existe também a atuação de psicanalistas nos órgãos públicos, no SUS, no CAPS, nos CAPS tem muito psicanalista, mas isso são ações individuais. Pessoas comprometidas e pessoas com várias compreensões de como deve ser a psicanálise estão presentes na sociedade de forma geral. O meu texto é sobre as instituições de psicanálise. Então, eu não estou discutindo com ninguém pessoalmente, embora algumas pessoas podem ter tomado para o lado pessoal, mas o meu debate é sempre estrutural. Esse é um ponto relevante. Então, o primeiro ponto, quando a gente tem uma clínica pública ou uma clínica de fato social, a gente está pensando numa articulação de um processo institucional que envolve não apenas a ideia de você levar a psicanálise aos lugares onde as pessoas são vulnerabilizadas pelas questões sociais ou raciais, mas é você propiciar que haja uma formação dessas pessoas para elas mesmas se tornarem psicanalistas.
Então, desse ponto de vista, a prática clínica e o próprio processo de formação são indissociáveis. Por quê? Porque a psicanálise ela é composta basicamente da noção de que uma prática de saúde mental pode ser feita a partir da aposta de que existe uma vida inconsciente e que essa vida inconsciente é movida por pulsões, por desejos que precisam ser elaborados. Ora, esse processo é um processo que demanda tempo. A análise ela sempre demanda tempo, porque eu costumo dizer, né? Se a gente chegou até a nossa idade atual com várias questões, como é que a gente vai resolver todas essas questões em 1 ano, 2 anos? É claro que não, né? Então a gente precisa de um processo de elaboração, a gente precisa também de um tempo cronológico associado a uma capacidade de autorreflexão, que a gente pode chamar lógica, dentro da perspectiva psicanalítica, claramente falando. Então, nesse bojo de questões, foi que eu trouxe à tona a necessidade de entender esse bacharelado em psicanálise, para além de tudo aquilo que é criticado nele, pelas razões que várias pessoas elencaram, inclusive eu também, entender que ele é um sintoma de algo mais estrutural. Ou seja, é uma lógica empresarial e neoliberal de fato, mas que sequestra aquilo que as instituições de psicanálise não conseguiram incorporar nos seus quadros. Né? O quê? Porque no Brasil, quer queira, quer não, a universidade é o lugar por meio do qual várias pessoas conseguem um mínimo de ascensão social. Mas mesmo na universidade, você tem que ter uma política pública de não apenas dar cota, mas de garantir que essas pessoas possam permanecer na universidade a partir de políticas públicas que favorecem a manutenção dessas pessoas do ponto de vista do financiamento de sua alimentação, de sua moradia, etc. Ora, do ponto de vista da psicanálise das instituições, é preciso que a gente pense condições de democratização desse espaço para que haja efetivamente uma diversidade de corpos, de orientações das mais diversas nesses espaços. O espaço da psicanálise nas instituições do Brasil ainda é muito branco. Eu acho que se você negar isso, eu acho que você está negando um pouco uma realidade, né? E esse processo de resistência ele não ajuda a mudança. E essa mudança ela pode ser feita, porque as instituições de psicanálise, e eu falo de uma instituição que é o Círculo Psicanálise de Pernambuco, do qual eu faço parte, eu tenho plena ciência que meus colegas, todos eles estão engajados com a mudança. Eu acho que essa discussão não é uma discussão pessoal, entende? É uma discussão de como a gente, como instituição psicanalítica, pode formar mais gente, dar acesso a mais pessoas do ponto de vista dessa formação psicanalítica, que envolve, inclusive, como você colocou muito bem no começo, a minha análise pessoal. Então, a formação ela não é apenas a mensalidade que eu pago para a instituição, certo? Ela é a mensalidade das instituições que precisam para sobreviver, para ter o espaço, etc. Mas ela é também a análise pessoal e a sua supervisão clínica. E, obviamente, a sua própria prática clínica. E muitas vezes você sequer tem espaço para fazer essa prática, porque se tem que alugar um consultório, isso também não é fácil. Então, eu percebo que há vários entraves para que as pessoas possam se concernirem pela psicanálise a tal ponto que elas entendam, inclusive, que um bacharelado de psicanálise é um contrassenso. Ele é um contrassenso, de fato. Mas isso não é claro para as pessoas de forma geral. Então, quando a psicanálise vai ao espaço público falar que é uma aberração, olha a palavra, que palavra forte, um bacharelado, é se colocar no lugar de suposto saber que não necessariamente dialoga com as pessoas de forma geral. Então, é importante que a gente tenha clareza do que é a psicanálise para aí sim entrar no espaço público e mostrar que é um contrassenso bacharelado e que, ao mesmo tempo, esse contrassenso revela de como nós, instituições de psicanálise, precisamos abrir o espaço não apenas para chegar a certos lugares e levar uma psicanálise social, né, ou a baixo custo. É fundamental que a gente faça um processo de democratização das condições por meio das quais as pessoas se formam em psicanálise. E esse é um processo lento, tem a ver com a singularidade de cada pessoa, tem uma série de variáveis nesse processo que, obviamente, vão exigir da gente, como instituição de psicanálise, um olhar mais caridoso, no sentido técnico da palavra, no sentido de você ser generoso com essa dificuldade que as pessoas têm em relação à formação. Então, pensar mecanismos por meio dos quais nós possamos garantir que a formação em psicanálise ela possa ser esperada democraticamente. Porque, perceba, se a formação em psicanálise é um monopólio das instituições de psicanálise, é fundamental que as instituições se abram, se democratizem.
Perfeito. Me chamou a atenção, professor, um termo que o professor usou, que inclusive eu fui lendo, acompanhando, né, algumas críticas lá ao artigo, alguns, por exemplo, até dizendo, está sendo muito genérico, enfim. Mas eu vejo bem, diante do que você colocou, professor, você não estava fazendo uma exposição, aliás, uma análise geral, mas você estava olhando justamente pelo ponto de vista estrutural, né? E eu, inclusive, vi a sua postagem lá no Twitter agora, que me chamou bastante atenção, que estou aprendendo, né, me informando, me inteirando com muitas questões ainda, mas me parece, né, algo muito pouco debatido, justamente essa questão da igualdade, psicanálise e racismo, né, um tema que você explora bastante, e você colocou ali quantos negros, por exemplo, vocês veem ter condições de ocupar um espaço ou, por exemplo, de exercer realmente a prática psicanalítica, né? Então, a gente fala tanto dessa questão da igualdade e da inclusão, por exemplo, quando você tem a cerimônia do Oscar, né, se levanta o debate, né, a respeito de quantos negros estão lá disputando o Oscar, né? A gente fala também quantos negros estão ocupando altos cargos em empresa. E a psicanálise, ela também não está isenta desse debate, né, e desse problema, dessa discussão. O professor poderia comentar um pouquinho essa questão, que eu acho muito, muito interessante esse ponto que você colocou. Excelente, excelente. Primeiramente, a gente tem que reconhecer que a psicanálise ela é uma bolha apartada da sociedade. As instituições psicanalíticas elas não estão fora da sociedade brasileira. A sociedade brasileira ela é marcada por um projeto de racialização que se constituiu desde sua origem. E foi esse projeto de racialização que fez a famosa desigualdade social brasileira. Não podemos pensar a desigualdade social brasileira sem pensar o processo de racialização, porque foram 300 anos de escravidão e as pessoas, quando foram libertas, elas não tinham estrutura. Então, as pessoas negras que compõem a maior parte do Brasil foram, historicamente, desassistidas pelo Estado brasileiro. Então, a psicanálise ela não poderia estar isenta de estar nesse contexto mais estrutural que está presente não apenas nas instituições de psicanálise, mas em todas as instituições do Brasil de forma geral. Ora, você colocou muito bem. É óbvio que você vai ter iniciativas como o Instituto Gerar em São Paulo, como alguns grupos que fazem psicanálise da rua. Há várias iniciativas que tentam trazer essa dimensão mais racialista e crítica na psicanálise. Eu não tenho dúvidas disso. Mas a minha discussão, como você colocou muito bem, é estrutural. Então, quando eu falo estrutural, a gente pode fazer um mapa das instituições do Brasil de psicanálise e a gente vai perceber muito bem que nos seus quadros, nos grandes analistas, não vai ter gente negra, ou vai ter muito pouco. Não vai ter gente negra o suficiente, ou pelo menos em proporção da população negra que existe no Brasil. Ora, então a psicanálise, as instituições, elas estão no bojo de uma estruturalidade, que é o racismo e a sua consequente desigualdade, que não pode ser negada. Então, se a gente quer da psicanálise, se a gente quer das instituições de psicanálise, em geral são pessoas progressistas, comprometidas, muitas delas atuam no SUS, certo? Então, como é que a gente faz como instituição para permitir que as pessoas negras não sejam apenas aquelas que nós atendemos porque estão numa situação de precariedade, mas que sejam também pessoas que estão conosco como colegas, como pessoas habilitadas a também fazer esse processo clínico de cuidado das pessoas. Então, o desafio eu acho, primeiro aceitar que a desigualdade racial, ela permeia também as instituições de psicanálise. Isso não significa dizer que as pessoas individualmente estão sendo racistas ou que elas não têm compromisso com a luta antirracista, de modo nenhum. A questão não é individual. Essa questão individual é uma questão que ora pode ser narcísica e egóica, ora pode ser neoliberal. E muitas vezes faz a confluência desses dois termos, certo? Esse é um ponto. Porque no meu debate, eu estou colocando desde a perspectiva das estruturas que moldam a sociedade brasileira e moldam também as instituições de psicanálise. E as instituições de psicanálise elas têm um dever e uma missão especial. Porque justamente, a partir do momento que não há regulamentação da psicanálise e que a psicanálise ela é reconhecida como tal pelas instituições, é fundamental que as instituições estejam dialogando no sentido de perceberem como elas mesmas podem superar essa desigualdade racial que muitas vezes elas reproduzem sem questionar.
É claro que não é que todas as instituições são assim. Claro que não, gente. Óbvio que não. Mas isso não é o ponto do meu debate. O ponto do meu debate é em que medida as instituições de psicanálise podem mudar suas estruturas para que elas possam efetivamente abarcar outras pessoas. Porque percebam, se a formação só pode ocorrer nas instituições, é fundamental que as instituições façam o movimento que as universidades fizeram para democratizar o acesso ao ensino. É fundamental. Esse é o ponto. É claro que essa universidade que está abrindo curso de psicanálise é um contrassenso. É claro que os interesses não são nada republicanos, mas isso não impede da gente discutir de forma estrutural e interesses muito mais como sintoma do que pura e simplesmente como um inimigo que a gente deve chamar de aberração, destruir, etc. Entender que isso é um sintoma. Porque, no final das contas, quem legitima a psicanálise são as instituições de psicanálise. Essa universidade ou faculdade que vai ser aberta é irrelevante do ponto de vista da legitimidade. Ela não tem legitimidade. Ela não vai ser reconhecida entre os pares da psicanálise. Ela não tem legitimidade, ela é um contrassenso. Posso até falar um pouco mais sobre isso. Mas, por enquanto, eu quero deixar claro que isso aponta para uma necessidade das instituições de psicanálise de promoverem uma radical mudança do ponto de vista de uma abrangência social para que elas tenham legitimidade, inclusive, de dizer o óbvio, que essa formação em psicanálise mostrada é, de fato, desnecessária e é um contrassenso. Ótimo. E dentro disso, professor, né, dessa questão da formação do psicanalista, eu percebi muitas dúvidas de colegas que enviaram perguntas todas essas dúvidas se convergem para uma pergunta de uma das nossas seguidoras. Eu vou ler aqui para o professor, né? Então a gente gostaria de ouvir, né, a perspectiva do professor, aproveitar um pouco a experiência também do professor na área. Ela coloca o seguinte: diante do debate que tenho visto nos últimos tempos, tem uma pergunta. A psicanálise é um percurso e não há chegada. Mas é possível exercer a ocupação sem ter passado por uma instituição psicanalítica? Atualmente, há algum analista atuando com consultório que não possui algum tipo de papel, certificação? Tenho essa dúvida. No caso, como seria se autorizar sem ter obtido um suporte institucional, né? Aí ela coloca, se a gente não tem certificação, né, gostaria de saber como abrir uma clínica, se você não tem uma certificação ali legitimada por uma instituição, ou trabalhar no serviço público, como num CAPS, por exemplo. Então, se puder me dar esse norte, eu agradeço, porque estou iniciando esse caminho. Perfeito. Bem-vinda à estrada, primeiro. Segundo, a psicanálise ela não funciona de acordo com a lógica da burocracia universitária. Que a gente faz uma prova, que a gente, no final do curso, faz as cadeiras e ganha um diploma. Não funciona assim. Por isso que ela ocorre nas instituições. Não quer dizer que um dia ela não possa existir outros espaços para além das instituições. Isso não é, diríamos assim, absoluto. Tá? Mas foi sempre assim, certo? Mas nada garante que precise continuar sendo. Né? Então, isso requer debate, requer argumento, requer conversa, diálogo. Primeiro ponto. Então, pensando nisso, o que a gente deve pensar? É que qualquer coisa que a gente faça nunca é uma ação estritamente individual. É sempre algo da dimensão do coletivo. Então, o reconhecimento, inclusive, de nós como pessoas singulares, ele também se dá pela mediação do outro. Então, a minha relação com o mundo, ela é compreendida sempre desde uma perspectiva de um holismo, de uma inter-relação entre as pessoas. Então, a mesma compreensão que eu tenho de mim mesmo, ela depende da mediação das outras pessoas. Certo? Ora, do ponto de vista da psicanálise, ocorre algo muito similar. Para que eu me reconheça como psicanalista, é necessário também que as pessoas com as quais eu esteja dialogando, estudando, conversando, ouvindo e discutindo psicanálise, também passem a me reconhecer como psicanalista. Então, é um processo dialético, complexo, que envolve tanto um desejo pessoal quanto um reconhecimento institucional. São dois vieses que compõem a autorização para atender como psicanalista. Nesses termos, não tem sentido alguém se autorizar a ser psicanalista sem passar por esse processo institucional. Por quê? Porque não é uma questão de uma escolha individual, no sentido que o indivíduo sozinho se autoriza a ser analista. O processo de escolha ele é um processo que envolve justamente, como os demais processos, essa dimensão de coletividade, por meio da qual me reconheço
e, ao mesmo tempo, me singularizo do ponto de vista da minha própria clínica. Então, é um processo de mútua regulamentação que nos permite ser analistas. É por isso que é tão fundamental na análise, do ponto de vista da sua formação, a supervisão. É fundamental que eu esteja dialogando com alguém sobre os casos clínicos. Na minha instituição, por exemplo, você tem um grupo também multivisão, que você tem uma supervisão coletiva, em que você pode discutir seus casos mais complexos com uma junta, por assim dizer, de psicanalistas mais experientes. Então, perceba que há uma organicidade na formação psicanalítica que envolve sempre a dimensão coletiva. Por isso que ela tem que ser feita em instituições. O desafio que a gente tem que ter não é desfazer essa dimensão da coletividade que perfaz a formação do analista. É tornar essa coletividade mais abrangente, mais diversa e, consequentemente, mais democrática no sentido de mais disseminada entre as diversas pessoas que compõem a nossa complexa nação. Beleza. Aí o professor tocou num ponto que li no artigo, que você coloca justamente esse equívoco, né, de você centrar, se focar naquilo que é individual, ignorando toda a dimensão da cultura, né? O professor já falou um pouquinho anteriormente, mas de repente dá para a gente explorar um pouquinho mais isso, né? A gente tem diversos sintomas, diversos efeitos colaterais desse sistema econômico opressor, o neoliberalismo na nossa cultura, né? Então, há uma infinidade aí de psicopatologias, né, para se catalogar diante desse cenário, né, em que a gente se vê oprimido, tentando atender uma demanda desproporcional com aquilo que a gente pode, enfim, o sofrimento psíquico a gente vê cada vez mais intenso, né, numa cultura como essa. E aí o professor coloca lá, né, justamente, bom, a psicanálise que seria um instrumento, né, para não erradicar, mas de certa forma, né, aliviar ou dar assistência para o indivíduo de certa forma que ele possa lidar com esses sofrimentos, né, fruto de uma cultura opressora. Em contrapartida, ela acaba que se tornando também um instrumento ali do próprio capitalismo, né, do próprio neoliberalismo, diante assim de uma prática empresarial que muitas vezes a gente vê, né, preços muitas vezes exorbitantes, tanto na formação, né, quanto também nas consultas, das sessões. Então, eu queria que o professor explorasse um pouquinho mais essa contradição, né, essa contradição que muitas vezes se vê na prática, né? Sem dúvida, muito boa questão. E ela permite fazer algumas pontuações que eu considero relevantes. A frase do meu texto, primeiramente, eu escrevi um artigo com um limite de caracteres num jornal de grande circulação. Então, obviamente, aquilo não é uma tese de doutorado, gente. Não pode botar rodapé, não pode botar citação, assim, não tem muito sentido isso. Tá? Então, primeiro ponto. Segundo, a frase do livro do meu artigo, que diz: para ser psicanalista, muitas vezes é preciso gastar um dinheiro de um carro ou de um apartamento, não é minha, é de Cotado Carligares, que foi uma pessoa que influenciou fortemente a psicanálise do Brasil. Essa frase está na página 30 do livro dele, Cartas a um Jovem Analista. Eu tinha acabado de ler esse texto. Tá? E Cotado dizia isso, que teve uma ajuda da família, falou todos os seus percalços lá na Europa, onde ele fez sua formação. E se a gente parar para pensar, se você vai fazer a formação e é aconselhado que você faça 2 vezes análise por semana, que você tenha supervisão e que você pague a mensalidade da sociedade e que eventualmente você precise, inclusive, sublocar um consultório, isso já vai para além do salário mínimo, mesmo em instituições como em estados que não sejam tão caros como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, primeiramente, a gente tem que reconhecer isso. Ah, não, mas análise pessoal é para mim, não é porque eu vou ser analista. Você pode até fazer análise pessoal por você, você pode até começar a análise pessoal por um sofrimento seu, mas se você quer ser analista, a análise pessoal não é uma opção, ela é uma imposição, uma necessidade, certo? E ela é uma necessidade radical, porque não é apenas uma espécie de cumprir crédito. É nela que você se reconhece como habilitado a ser analista. Então, a análise pessoal ela é decisiva no processo de formação.
Então, juntando tudo isso, é muito dinheiro. Então, é normal que as pessoas cobrem também para terem um retorno. Há, no entanto, certa discrepância, muitas vezes, com relação ao que o Brasil é, com população desigual, e ao que se é cobrado. Porque muitas vezes as pessoas, de várias áreas me relataram isso, eu não estou inventando, tá? Porque, inclusive, eu sou uma pessoa de classe média, sou professor universitário, não sou uma pessoa rica nem nada disso, né? Mas eu tenho condições mínimas de bancar essa minha formação. Ora, entenda, as pessoas, muitas delas me relatam, que chegam a constrangidas para fazer uma negociação, porque o preço da negociação já começa lá em cima. Então, dizer que o psicanalista negocia sempre, o que também não é nem sempre a verdade, mas, enfim, supondo que seja a regra, e de fato acredito que seja, não quer dizer que essa negociação se dê em termos simétricos. Há uma assimetria muito radical nesse tipo de negociação. É importante reconhecer isso. Isso eu acho que é uma questão central. Essa negociação não é uma negociação paritária. Certo? Então, o desafio que eu estou colocando é que a gente pense também em como a psicanálise, pelo menos para a formação, pode ser mais acessível financeiramente. Eu estou pedindo aqui que todos os colegas de psicanálise passem a cobrar um valor X tabelado. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de certas distorções que existem e que contradizem a teoria psicanalítica no que diz respeito ao que ela tem de potencial de uma crítica ao neoliberalismo. E, novamente, eu não estou falando de ninguém pessoalmente. Eu estou falando das estruturas de poder que, muitas vezes, a psicanálise reproduz sem se dar conta. Então, o meu ponto é, as teorias psicanalíticas são excelentes instrumentos de crítica ao neoliberalismo. Mas o neoliberalismo é muito sedutor e, muitas vezes, ele seduz, inclusive, como essa crítica é feita. Eu vou dar um exemplo de um colega que não é analista, mas é um teórico da psicanálise, que é o Saflat, né? Vladimir. E aí ele desistiu de dar um curso numa universidade, que não era essa do Uninter, uma universidade boa, privada. Ele desistiu porque a propaganda envolvia a ideia de ser um profissional de si mesmo. Né? Então, como é que ele está escrevendo sobre isso, criticando isso, vai dar um curso na faculdade que estampa isso como propaganda? Perceba que isso não é uma certa atenção que ele optou, inclusive, por deixar. Ele não vai dar esse curso. Então, perceba, eu estou lá eu escrevi um livro sobre losers, né? Sobre fracasso, impotência, sobre capitalismo, tudo isso. E aí eu vou pegar e vou dar um curso sobre a pessoa ser uma grande empreendedora de si mesma. Eu acho que isso seria uma contradição com relação ao que eu penso. Não é? Eu escrevo um livro sobre losers e vou ensinar o pessoal a ter grande sucesso na vida profissional. É um pouco estranho, né? Então, não se trata de um julgamento moralista, mas se trata de uma reflexão sobre a relação de teoria e prática, que, convenhamos, é uma reflexão que é válida em vários outros domínios de conhecimento humano. A psicanálise, normalmente, não é algo especial que está, por assim dizer, impassível de uma crítica como essa. Ela é uma disciplina humana com as demais disciplinas são. Então, esse trabalho de reflexão que eu trouxe no texto é um trabalho que se constitui como um convite a um diálogo. De modo nenhum como uma forma de fechar portas. É para dialogar, para a gente pensar junto. O que não pode é fingir que não existem problemas. Eu acho que existem. E o desafio da gente, como comunidade psicanalítica, é lidar com eles, elaborar esses problemas e pensar alternativas que sejam mais inclusivas. Eu acho que o grande desafio da psicanálise do século XXI é a inclusão. Ótimo. E falando em convite, né, para o diálogo, eu vou dar uma olhada aqui nas colocações, né, de alguns aqui. Por exemplo, o Rodrigo, né, ele colocou aqui, pontou algo que o professor comentou também, né, a psicanálise tem sim um histórico racista, elitista, inclusive homofóbico também, né, ele coloca. Claramente, tem instituições de psicanálise no Brasil que não aceitavam que pessoas que tivessem orientação homossexual pudessem ser psicanalistas. Isso é Uhum. uma coisa que já existiu no Brasil. Então, a gente não pode desconsiderar que, mesmo isso não existindo mais como norma, né, felizmente, não quer dizer que isso seja que tenha sido evaporado das instituições. Eu acho que o desafio da Uhum. gente é trazer a tona da temática, é trazer esses debates, né? Eu acho que tem muita gente no Brasil interessada e comprometida com isso, não tenho dúvida disso. Mas o meu Uhum. ponto é como a gente pensa isso como instituição, como é que a instituição passa a ser um lugar de acolhimento dessa diversidade de forma integral e, sobretudo, inclusiva. Mas pode falar, só porque eu achei importante fazer essa pontuação. Não, é interessante isso, né, porque
como o professor colocou, que a psicanálise ela não está isenta, né, de rever algumas questões ou de submeter também a crítica, né, alguns procedimentos, alguns processos, enfim. Até porque o próprio histórico da psicanálise foi um choque contra paradigmas, né? O reconhecimento ou não reconhecimento como ciência natural, o desafio, né, que Freud teve que enfrentar, enfim, foi um movimento de quebra de paradigmas, né? Então, Certamente, foi uma criação feita por um jovem cientista, Freud. exato, Freud isso. era jovem que havia uma distância entre o diagnóstico fisiológico e o comportamento das Uhum, pessoas. Vendo essa discrepância, Freud começou a lançar hipóteses que estavam relacionadas justamente ao fato que aquelas pessoas, ao falarem de seus sintomas, de seus problemas, conseguiam, de alguma forma, elaborar um sofrimento, e isso tinha repercussões, inclusive, físicas. Então, Freud começou a entender uhum, que a fala tem um poder que não é apenas de representar um estado de coisas no mundo, mas a fala tem o poder também de criar situações no mundo, e criar, inclusive, um mal-estar, ou também criar uma elaboração do sofrimento. Então, é importante perceber que a psicanálise, como você colocou muito bem, ela já é um processo de ruptura. Nesse contexto, a gente uhum, pensa que a psicanálise é uma revolução em termos uhum. de conhecimento. Eu não tenho dúvidas disso. É uma revolução desde a perspectiva da história da epistemologia, ou se a gente pensa a partir da obra de Thomas Kuhn. É uma quebra de paradigma que cria um novo forma de conhecimento e que ajuda toda a gente até hoje. Mas é importante perceber que é uma ruptura. Então, para que essa ruptura se mantenha, ou para que esse caráter revolucionário da psicanálise se mantenha, é necessário que a gente esteja o tempo todo revisando a psicanálise. Porque o próprio Uhum. Freud fez a psicanálise, eu digo sempre essa imagem. Freud estava fazendo a psicanálise trocando pneu com o carro andando. Ele não Exato. estava assim, não estava resolvido. Freud foi para a hipnose, desistiu de hipnose, foi para o conceito, fez uma tópica, fez outra. Ele estava o tempo todo refazendo suas teorias. Então é importante que a Uhum. gente, nesse mundo contemporâneo, né, desses mais de 100 anos de psicanálise, que a gente tenha a ideia de que a psicanálise ela tem essa tarefa de contínua reflexão e reformulação. Ótimo. Aqui a Bruna faz um comentário, né? Estou estagiando no CAPS, moro no interior de Alagoas. Tenho que explicar todos os dias a alguém, opa, o que é psicanálise. Ah, peraí, perdi aqui um pouquinho o comentário Ela, dela. de fato, é a parte da população, né? Isso. Conseguiu achar aí? Não sei se vai para você. Eu consegui ler. E É? que a psicanálise é a parte da população. Achei muito boa o que a Bruna trouxe pelo seguinte. Aham. Gente, o interior, por exemplo. Eu quero saber, eu queria fazer um levantamento, né? Se posso fazer um levantamento depois. Convido a vocês que tiverem esse Uhum. engajamento aí com essa reflexão, fazerem também. Quantas instituições de psicanálise estão nos exteriores, ou mesmo nas comunidades? Teve um relato que me chamou muita atenção de um rapaz do Rio, que ele disse o seguinte: olha, Érico, eu saí lá da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, ia lá para Botafogo, bairro no qual havia essa sociedade, um bairro maravilhoso no Rio de Janeiro. Se eu morasse no Rio, eu sempre brinco. Eu moro em Botafogo ou em Santa Teresa, tá? Então não tenho problema nenhum com o bairro, eu acho um bairro maravilhoso. Mas percebam, é um bairro de classe média alta. Ora, essa pessoa ia para lá e ela muitas vezes não tinha dinheiro para voltar de táxi ou de Uber. Então ela tem que sair antes das atividades, muitas vezes, para garantir o metrô. Muitas vezes a gente vai depois para uma festa, para uma comemoração de algum evento depois, e a gente vai para certos lugares que várias pessoas não acessam. Então, entende como são vários detalhes que a gente pode perceber que são detalhes que dificultam essa democratização do sentido mais radical. Porque a democratização não é uma coisa que está pronta. Eu acho que o artigo tenta mostrar isso. É uma coisa que tem que ser pensada como um horizonte, como um caminho. Se você nega isso, você está negando um caminho. E o caminho, ele nunca Uhum. está acabado. Ele é contínuo. Então, acho que é fundamental a gente aceitar primeiro que existe essa diferença e pensar como a psicanálise, por exemplo, pode estar no interior. A própria universidade, gente, demorou uma eternidade para ir para o interior. Certo? Então é importante que a gente reconheça isso. Como que a gente faz esse tipo de formação em regiões que não sejam as capitais? As instituições de psicanálise estão concentradas, sobretudo, nas capitais do Brasil. Então, Uhum. perceba como há um grande leque de possibilidades que a gente deve encarar para poder ampliar e democratizar, de fato, a psicanálise. Ótimo. Aqui mais um comentário, professor. Vocês pensam que as pessoas que não têm a graduação em psicologia têm maiores desafios também na formação em psicanálise? Excelente. Primeiramente,
só para lembrar, Freud não era psicólogo, Freud era da área de ciência, Uhum. que a gente chamaria hoje de neurociência, né? Ele trabalhava com psiquiatria, então não é o ponto, né? Primeiro, pelo contrário, a psicanálise ela foi praticada inicialmente por médicos, tá? Hoje, ela é praticada por muito, talvez, sei lá, não sei um dado desse, mas pensando na minha instituição, por exemplo, eu acho que tem mais psicólogos do que médicos na minha instituição, tá? E não necessariamente psiquiatras, médicos de outras áreas da medicina e que atuam também no ponto de vista da psicanálise. O que é desafiante, talvez, é para quem não é psicólogo nem médico. Aí eu acho que o desafio é maior, porque quem é que vai regulamentar a sua atividade? Por exemplo, código de ética. O código de ética ele tem na medicina e na psicologia. Mas o código de ética na minha área de formação, que é a filosofia, já é mais complexo, né? Então, de fato, há uma dificuldade muito grande, né? Muitas vezes eu colocava que era psicanalista de formação porque eu precisava começar a atender. Como é que eu vou fazer minha formação em psicanálise sem atender as pessoas? E como é que eu Uhum. vou atender as pessoas se eu não sou psicólogo nem médico? E ainda não era psicanalista. Então, veja que situação você fica, né? Então, de fato, há uma dificuldade, mas isso pode ser sanado com uma conversa com as instituições, com quem te orienta na instituição. Eu acho que a forma de sanar isso e que envolvem certamente o diálogo e uma abertura que a gente tem que construir em cada espaço desse institucional. Uhum. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Pessoal, vocês podem aproveitar para perguntar, para enviar mais perguntas. Aqui eu gostaria de trocar uma ideia com o professor a, sobre um livro interessante, até uma indicação de leitura, né, para o pessoal, de repente, né? É o livro da professora Elizabeth Danto, né, As Clínicas Públicas de Freud. Então eu estava dando uma olhada, né, principalmente no início ali, essa pesquisa primorosa que ela fez. Então, acho que tudo que a gente está falando aqui da própria maneira como a desigualdade que graça, né, tanto na formação quanto no acesso também, a gente, por exemplo, né, talvez usar essa questão, esse aspecto, né, essa preocupação que Freud teve, né, principalmente nos últimos anos, que ele defendeu bastante, eu acho que só agrava todo esse panorama, né? Se a gente coloca, não, olha, porque o Freud ele tinha essa preocupação, não, pois bem, né? Então, é essa que é a questão que eu acho que, não, com certeza o professor está levantando ali. Eu gostaria de ler um trecho aqui, e de repente, se alguém que está online quiser comentar, o professor também quiser fazer as considerações, abre aspas aqui, né, para a professora Elizabeth Danto. Freud rejeitou explicitamente sua posição pré-guerra, segundo a qual o valor do tratamento não é melhor apreciado aos olhos do paciente se forem cobrados honorários muito baixos. E repudiara a sua imagem anterior, de 1913, do psicanalista médico como empreendedor. Até o final de sua vida, Freud apoiou clínicas psicanalíticas gratuitas, lutou por honorários flexíveis e defendeu a prática da análise leiga. Todos eles desvios substanciais de uma tradição de privilégio dos médicos e de dependência dos seus pacientes. Sua aversão à terra dos bárbaros do dólar, sua aversão, né, reverbera seu desprezo por uma atitude médica que ele acreditava ser mais norte-americana que europeia, mais conservadora que social-democrata. Essa ampla reavaliação no tocante aos honorários médicos, de 1913 a 1918, resultou em parte das dolorosas privações psicológicas e materiais sofridas pela família Freud durante a guerra e em parte de mudanças importantes no cenário político mais amplo do início do século XX. Interessante, né? A gente está falando do pai da psicanálise, é lógico, não se trata de um deus ou de um ídolo conceitual, como a gente falou aqui, mas de um cara que tinha assim uma probidade intelectual, né, muito notável, que a gente vê inclusive nos escritos dele, né? Aquilo que ele não conseguia dar conta diante, isso eu não sei responder, ele deixava muito bem claro, e como o professor ilustrou bem, né, era um cara que estava dirigindo, ele sempre tocando pneu, revendo as coisas, né? Então, eu acho que nós nos calcarmos nisso, né, inclusive reforça tudo isso, a necessidade desse debate,
né, que tem levantado essa oportunidade, né, como o professor colocou, muito mais do que qualquer coisa, uma oportunidade de falar sobre algo que, se tratando de uma área do conhecimento que inclusive abrange ali a questão da crítica social, não pode tornar tabu, né? É contraditório tornar tabu, né? Excelente. Muitos textos citaram o livro dela recente, que agora é super recente, 2021, Uhum, para o psicanalista Érico Andrade, o professor, ele não está sabendo que existe já na psicanálise toda essa preocupação desde Freud. Assim, para mim, isso é óbvio. A questão não é Freud, a uhum, questão é o Brasil. Né? E aí o isso. próprio Freud Uhum, fala como a psicanálise foi para os Estados Unidos. Né? Ou seja, uhum, essa lógica americana está muito presente no nosso país. uhum, Basta ver por aí que até expressões que a gente discute hoje, de machismo, etc. e tal, são muito marcadas por esse vocabulário americano. Isso mostra como os Estados Unidos têm um poder colonizador sobre o nosso país muito grande, e o colonizador das ideias. Então, não se trata da psicanálise do ponto de vista do que Freud produziu, certo? Mas, ou seja, quando eu dizia no meu texto que a psicanálise está mais próxima da venda de Freud do que das favelas, eu acho que as pessoas devem ter um pouco mais de compreensão do texto. Assim, estou dizendo que é branca, que a psicanálise do uhum, Brasil é branca, por isso que ela parece com a Viena. Não é porque em Viena as pessoas não eram atendidas em clínicas uhum, públicas como Freud atendia. Eu estou dizendo que a psicanálise do Brasil é monocromática. E negar isso, eu acho estranho. E você fazer a interpretação do texto a partir disso é uma negação do que eu estou dizendo. Quando eu digo uhum, que a psicanálise está mais próxima de Viena do que da favela, eu estou dizendo que no Brasil ela ainda está muito circunscrita a uma elite que, inclusive, sabe o que é psicanálise. Porque as pessoas, no geral, elas não sabem a diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. As pessoas não sabem a diferença. Então, uhum, perceba, só assim, da carteirada no debate público. A gente tem que entender que as pessoas, a maior parte do Brasil, não sabe a diferença entre esses três domínios de conhecimento humano que lidam com o cuidado com a saúde mental. E pode ser, inclusive, perfeito, complementar. Então, perfeito. perceba que é importante a gente ter essa clareza, inclusive teórica, para poder compreender as especificidades da psicanálise, por exemplo, em relação à psicologia e em relação à psiquiatria. E trazer isso para o grande público. Certo? Então, a psicanálise ela trabalha, insiste, com a hipótese do consciente, tal como foi formulou, com alguns conceitos que são basilares, como os conceitos de pulsão, e esses conceitos de pulsão vão variar de acordo com a teoria psicanalítica. O próprio Freud fez variado na própria obra dele, certo? Mas a ideia é que, qual a ideia, no final das contas? É que é algo que nos move e que a gente não tem controle pleno. Né? E que essas coisas terminam ocupando uma vida inconsciente. E como a gente lida com isso? E como a gente lida com o nosso próprio ego, com o nosso próprio narcisismo? São essas questões que são basilares da psicanálise, que eu acho que estão presentes nas mais diferentes teorias psicanalíticas. Mas o que é importante notar é que, num debate público, temos que ser generosos com os leitores e as leitoras, como Freud, inclusive, foi. Freud Uhum, escreveu muito claramente, tentava ser o maximamente claro, né? Então, não se trata de pensar que Freud não tinha uma clínica pública, ou que não defendia isso. Pelo contrário, a gente sabe disso, e esse texto que você acabou de citar é fundamental. A questão que eu coloco é como a gente põe esse prato no Brasil diante uhum, dessa institucionalidade do racismo, da desigualdade social, dessa nossa neoliberal que a gente incorpora muitas vezes dos Estados Unidos. uhum. Ótimo. O Bruno, professor, está dizendo, professor, o senhor acha que uma democratização da psicanálise passa necessariamente por uma reforma na forma com que o saber psicanalítico é comunicado à sociedade? Também. Isso tem evoluído bastante. A gente está fazendo uma live sobre psicanálise, né? Então, isso é um Aham, sinal de que a psicanálise está mais espraiada nas pessoas. A pandemia acentuou essa nossa relação com o mundo virtual. Isso facilitou a divulgação da psicanálise, né? Eu acho isso importante, mas a psicanálise precisa se reinventar. Em vários lugares do mundo, a psicanálise perde força. Então, no uhum, Brasil, para que ela se mantenha forte e amplie essa força, é necessário que ela se democratize. E não apenas do ponto de vista da divulgação da psicanálise, mas também, como digo no meu texto, da formação psicanalítica. Quanto mais gente formada em psicanálise, mais a psicanálise vai ser interessante. Quanto mais diversidade de pessoas tiverem na psicanálise, mais a psicanálise vai ter um poder efetivo
de liderar o cuidado da saúde mental, de ser um ramo da saúde mental central, como ela foi durante muito tempo, inclusive. Então, eu acho que o desafio que a gente tem que ter é justamente entender que o Brasil pode ser um país onde a psicanálise não apenas esteja prosperando, como ela pode continuar prosperando desde que ela seja mais inclusiva. Ótimo, falaram aqui, né? O Ronaldo, exatamente. A questão é como colocar essas ideias em prática no Brasil. O velho problema da teoria e da prática, né? Vamos ver se tem mais perguntas. Creio que não, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, tem uns minutinhos aqui ainda, mas eu gostaria agora de abrir um espaço para o professor fazer as considerações finais. Tá muito legal o nosso papo, né? Infelizmente o Instagram, né, ele tem esse limite de tempo, mas quem sabe no futuro a gente faz uma live até falando de um tema psicanálise e racismo, né, sobre racismo estrutural, mais especificamente, e daí com o maior tempo, né? Mas desde já, professor, quero agradecer muito pela clareza com o que o professor falou aqui, até parece professor, acho que não é professor. Então, por ter sanado aí as nossas dúvidas e, e seguimos aí. Não é tabu, não podemos nos contentar com desenvolver tabus, né? Colocar em questão certos paradigmas para nós avançarmos, né? Foi assim desde o início lá da psicanálise, precisamos prosseguir dessa maneira. Então foi muito, muito proveitoso ouvir o professor aí. Eu queria dizer que tudo isso que eu estou fazendo, todos esses textos que eu escrevi e toda a minha atuação é por amor à psicanálise, né? Então, mais do que fazer em defesa da psicanálise, eu estou fazendo por amor à psicanálise. E nisso consiste a diferença, né? Eu não estou na estrutura defensiva, mas estou na estrutura ativa. Porque o amor move, tal como pensa Bell Hooks. Move porque ele é um afeto revolucionário. Ele emancipa porque ele abre espaço para o diálogo e faz com que a gente possa refletir sobre nossas ações, nos autocriticarmos, elaborarmos nosso sofrimento de forma radicalmente emancipatória. E não é isso, justamente, que a psicanálise propõe? A elaboração do sofrimento para que a gente se emancipe. Então, acho que esse é o objetivo que eu tenho levado a cabo nesse debate. Beleza, e a gente agradece. Quero mandar um abraço para todo mundo aí que acompanhou a gente, né, até aqui. E, e é lógico, a gente também vai ouvir pontos de vista diferentes. Aqui o espaço nosso é aberto, justamente para a gente promover essa dialética, né, essa dialética e a gente aprender cada vez mais, aprimorar intelectualmente. E estamos aqui para isso. Deixa eu ver, tem mais uma colocação aqui, professor. Fiquei muito feliz em encontrar um colega do IBPC. Ah, é verdade, né, Bruna? A gente estudou na mesma instituição, né? E continuamos aí na luta. Estamos na mesma trincheira da democratização. Tenho um projeto nesse sentido e estou colocando em prática. Espero contar com vocês e podem contar comigo. Não, conte com a gente, sim. Com certeza, Bruna. E obrigado, professor, por ter ficado aí até esse horário tarde com a gente, mas até a próxima. Abração, gente. Obrigado Um demais. Valeu abraço. demais. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Falou, Tchau. pessoal.